3 filmes para você entender sobre os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia. Além disso, neste vídeo eu explico sobre as tensões entre esses dois países de forma bem simplificada para você ficar antenado no assunto. Não vai querer perder, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Renata Farias e antes de iniciar sobre as dicas de filmes, sobre essa troca de experiência, de conhecimentos, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, porque 3 vezes por semana eu trago dicas de filmes e séries e, além disso, eu vou precisar de uma forcinha de vocês para conseguir alcançar os 500 inscritos aqui no canal e poder abrir a aba comunidade. Bom, antes de eu falar sobre essas 3 dicas de filmes, é necessário que você saiba o que está acontecendo na Ucrânia. Caso você esteja tendo uma certa dificuldade para conseguir entender, você pode ficar aqui comigo, porque eu vou explicar tudo direitinho. Caso você já saiba e já quer pular direto para as dicas de filmes, você pode pular para esse minuto que eu vou deixar aqui, tá bom? Antes de tudo, é preciso situar vocês que a Ucrânia, país onde Clarice nasceu, e eu não poderia deixar de mencionar isso porque o nome do canal foi uma inspiração que partiu dela e inclusive ela veio para o Brasil para se refugiar das guerras. Enfim, mas a Ucrânia ela fazia parte do Império Russo, do Czar. Após a Revolução Russa, o Lenin ele criou um Estado socialista conhecido como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Além disso, o Império Russo do Czar foi dividido em 12 estados, incluindo aqui o país da Ucrânia. Ainda para você compreender as tensões que estão ocorrendo na Ucrânia, é preciso que você entenda os critérios que cada país adota para que considere alguém como um nacional do seu país. Mas, afinal, o que é nacionalidade? A nacionalidade é esse vínculo jurídico, político que une um indivíduo a um determinado país. Por exemplo, aqui no Brasil, para alguém ser considerado um brasileiro nato, há 3 critérios para isso que está no artigo 12 da Constituição Federal Brasileira de 88. O primeiro critério é o ius solis, que dá o direito aos filhos que nasceram no Brasil de pais estrangeiros serem considerados brasileiros natos. Exemplo, um casal de chilenos que está aqui no Brasil e tem um filho aqui no Brasil. Esse filho pode ser considerado brasileiro em razão desse direito do solo. O segundo é filhos de pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil no exterior. Exemplo, filhos de diplomatas. E por fim, o terceiro critério é filhos de pai ou mãe brasileira que estejam no exterior e não estejam a serviço do Brasil, por exemplo, trabalha em uma empresa privada nos Estados Unidos e ele tem um filho nos Estados Unidos. Esse filho, ele pode ser considerado brasileiro se ele for registrado na repartição competente lá nos Estados Unidos, ou se o filho vier a residir no Brasil e após atingir a maioridade ele pode optar pela nacionalidade brasileira. Mas na Europa e na Rússia, elas adotam um critério de ius sanguinis, que é o direito do sangue. Ou seja, para ser considerado um cidadão de um determinado país, é necessário que você tenha ascendência de alguém que nasceu naquele respectivo país. Não é à toa em que muitos brasileiros acabam se considerando italianos, por exemplo, ou portugueses, porque tem um avô, um bisavô que nasceu na Itália. Então, em razão desses critérios do direito do sangue, você pode ser considerado um cidadão português, um cidadão italiano. Em razão disso, como eu falei, a Ucrânia ela fez parte do Império Russo do Czar. Então, no leste da Ucrânia, que é bem próxima à Rússia, colada com a Rússia, os cidadãos ucranianos eles se consideram russos em razão do critério do ius sanguinis, porque eles têm ascendência de russos. Então, eles se consideram um pró-Putin.
Só que também essa é uma região dominada por separatistas que querem romper com a Rússia. A Ucrânia, que fez parte da União Soviética, ela tem um trauma muito grande em relação à Rússia, porque na década de 1930, na época da ditadura do Stalin, aconteceu a morte por fome na Ucrânia, que ficou chamado como Holodomor. Foi um período assombroso para a Ucrânia, porque estima-se que mais de 10 milhões de pessoas teriam morrido na Ucrânia em razão dessa fome, já que o Stalin estava confiscando os alimentos no país. Só que não parou por aí em 1930. Em 2014 aconteceu a Revolução da Dignidade, também conhecida como os protestos de Iron Maiden, em que conseguiram retirar do governo da Ucrânia um aliado de Moscou. E a Rússia, então, indignada com esse rompimento e o crescimento da democracia na Rússia, ela acaba invadindo uma região da Crimeia, na Ucrânia. Ainda com a Ucrânia se transformando em uma democracia, ela se aproxima mais da Europa e também da OTAN, que é uma organização criada em 1949 para conter o comunismo. Só que a Rússia vê essa aproximação como um rompimento drástico, já que a Ucrânia ela faz fronteira com o país, além de ter sido também parte do território da Rússia. E a Rússia, então, ela vai tentar dialogar com a OTAN para que eles ofereçam uma garantia à Rússia de que nunca a Ucrânia fará parte da OTAN. Só que os Estados Unidos e a Europa dizem que isso não é possível porque cabe à Ucrânia decidir se ela vai querer fazer parte ou não. E a Ucrânia resiste porque ela quer fazer parte da OTAN. E foi aí que tudo começou, em que o Putin, então, invade a Ucrânia como uma forma de ameaça. E o Putin ainda, ele aproveitou da situação do leste da Ucrânia, em que ucranianos se consideram russos e pretendem ter o apoio da Rússia também, e utilizou ainda como um argumento a questão do crescimento do neonazismo no leste da Ucrânia. Só que a gente sabe que o interesse que está aqui em jogo, na verdade, é esse desejo do Putin por expandir geopoliticamente o território da Rússia, anexando a Ucrânia como parte do seu país. Só que há aquela famosa frase, violência gera violência. Ele, realizando essas condutas na Ucrânia, vai fazer com que, ao invés de ele destruir os partidos neonazistas, ele incentive ainda mais a criação desse partido para querer também agir com violência contra a Rússia. Mas por que o Putin só resolveu invadir a Ucrânia agora, precisamente no mês de fevereiro? Porque a Rússia, ela é um dos países principais que exportam gás para a Europa. E esse é um período de inverno na Europa em que é preciso que eles tenham gás em casa para se aquecer, porque o inverno é insuportável, não tem como sobreviver. Então, a Rússia vê isso como uma ameaça, porque para passar o gás para a Europa, precisa passar pela Ucrânia. Então, vai ter uma inflação muito grande na Europa e a Europa não quer isso. Então, ele já viu isso daí como uma forma de pressão. E além disso, quando houve a invasão na Crimeia, ele percebeu que os Estados Unidos apenas declarou sanções econômicas. Então ele viu que os impactos não foram tão grandes assim para eles. Além ainda de eles receberem um apoio da China. O que a China diz? Se caso os europeus façam um boicote com o gás, não queiram comprar seu gás, a gente compra, não tem problema. Então ele viu todo esse contexto favorável a ele para poder invadir agora, precisamente em fevereiro. Agora que vocês já entenderam de forma bem simplificada e resumida tudo o que está acontecendo na Ucrânia, e se vocês ainda não entenderam, deixem aqui nos comentários e vamos nos ajudando. Quem puder explicar direitinho também, tiver mais antenado no assunto, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou dar 3 dicas de filmes para a gente aprofundar melhor os nossos conhecimentos em relação a essa guerra que está acontecendo na Ucrânia. E a primeira dica de filme é O Espião Inglês, que conta com 1 hora e 51 minutos de duração, está disponível na Amazon Prime e retrata a questão da morte por fome que aconteceu entre 1932 a 33 na Ucrânia.
No filme, um vendedor é convocado para se infiltrar na União Soviética e agir como um espião para saber tudo o que está acontecendo, e isso vai esquentando mais o clima e cada vez mais ele vai ficando numa encruzilhada em que ele vai se ver entre a vida e a morte. O segundo filme está disponível na Netflix, é A Sombra de Stalin, que conta com 1 hora e 59 minutos de duração. Também retrata esse período de 1930 na Ucrânia. Um jornalista galês, ele decide ir à Rússia para entrevistar o Stalin e também aprofundar sobre os motivos que está levando o crescimento econômico da União Soviética. Como o Stalin não realizou a entrevista, ele vai então para a Ucrânia, e quando ele chega na Ucrânia, há um choque de realidade em que ele vê a questão da fome no país. E aí vai caber a ele tomar essa decisão se ele vai redatar sobre tudo o que está acontecendo ali ou não. Por fim, a terceira dica é um documentário de 2015, que inclusive foi indicado ao Oscar em 2016. Ele está também disponível na Netflix. O documentário, ele retrata as manifestações que aconteceram na Praça de Kiev entre 2013 e 2014, que ficou conhecido como protestos de Iron Maiden, que era para ser uma manifestação pacífica de estudantes, acabou se tornando violenta quando o governo ucraniano acabou estreitando os laços com o Putin. Se você conhece mais indicações de filmes que retratam sobre a Ucrânia e a Rússia, deixem aqui nos comentários para estar compartilhando conhecimento com outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Ah, não se esqueça de deixar o like para estar apoiando o projeto e também fazer com que o vídeo alcance mais pessoas.